3, 2, 1. E aí vou compartilhar aquele mesmo PowerPoint que eu já mandei o PDF para vocês. As duas turmas pararam no mesmo slide, então eu vou só focar na dieta do diabetes hoje. A gente já deu uma revisãozinha boa aí, já falamos bastante de como acontece o diabetes, que o tratamento farmacológico é mutante, mas não funciona sozinho. Falamos também dos benefícios da atividade física e da importância do monitoramento. E aí vamos então para a parte que mais nos cabe, que é a parte da dieta, tá? Então, ó, é a mesma apresentação. O slide vai mudar daqui a pouco. O computador tá lentinho hoje, tá? A gente estava falando aqui de medicamentos no finalzinho das duas aulas, né? E agora vamos para a parte de alimentação, tá? Essa tabelinha, ela é daquela diretriz de recomendação para o tratamento nutricional do diabetes, ok? Não é uma coisa que eu inventei, é a Sociedade Brasileira do Diabetes, é os especialistas, é o curso que eu faço de atualização clínica. Eu estou terminando agora uma pós-graduação em educador para diabetes, tá? Que é uma pós multidisciplinar, o educador físico pode fazer, o médico pode fazer, o enfermeiro, profissionais da área da saúde podem fazer com nível superior, né? Vocês não poderiam ainda, porque é uma pós-graduação de nível superior. Mas os profissionais da área da saúde podem fazer, e é para exatamente focar o tratamento do diabetes no paciente e no todo, não só cada um em sua área, e fazer o paciente entender qual é o tratamento dele. Quanto mais ele entende o tratamento, melhor ele segue, mais resultado dá, certo? E aí, todas essas fontes, elas vêm e colocam que a dieta não precisa de uma alteração tão grande. É uma dieta saudável, já é compatível com o tratamento do diabetes. Tem uma outra linha de tratamento dietético para o diabetes, que até inclusive um grupo de TCC está focado nisso, que é a dieta low carb. Chegar a menos de 40%, menos de 60% de carboidratos na dieta. Para quê? Para que o corpo não precise tanto da liberação da insulina e consiga, com isso, fazer um equilíbrio com menor medicação, tá? Quando você força, quando você faz bem contadinho a dieta, quando você faz concentrado a dieta, você pode conseguir diminuir bastante o número de medicações que são necessários. Por quê? A medicação ajuda a regular o nível de insulina quando o açúcar está alto. Se você regular a dieta bem reguladinho, bem direitinho, o açúcar não fica alto. Então ia precisar menos vezes de insulina, certo? Mas tem que ser um paciente que se encaixe nesse perfil, tá? Não é todo paciente que consegue fazer a dieta bem regradinho, tá? Um dos pontos é pesar o que vai comer. A pessoa tem que acostumar com certas porções ou pesar sempre, tá? Então, por exemplo, eu gosto muito de paçoquinha, tá? Paçoquinha. E eu gosto de comer. Se eu fosse diabético, eu ia ter que olhar aqui quantas gramas de açúcar. Não consigo ver nesse. Esse tablete tem 20 gramas, mas eu não consigo ler aqui quantas gramas de açúcar tem em cada paçoquinha. Tá? Mas são 20 gramas de paçoca, então deve ser no máximo mais 7, 8 gramas de carboidrato. Então, o paciente com diabetes, ele tem que aprender a ler o rótulo dos alimentos, ele tem que aprender a olhar tabelas nutricionais para saber quanto de carboidrato ele está comendo
por refeição, por dia, para equilibrar com os medicamentos. É chatinho, não é uma coisa normal, uma coisa comum, tá? Tem que ter aquela balancinha e pesar o tamanho dos alimentos que ele está comendo. Tem que pesar. Para quê? Para ele saber qual a porção de carboidrato existe naquele alimento. Uma maçã é uma medida muito vaga. Se for uma maçã fungi, ela tem um tamanho médio. Se for uma maçã gala, tem outro tamanho. Uma manga, meia manga é muito vago. Pode ser meia manga coração de boi, meia manga espada, meia manga rosa. Então, mesmo assim, mesmo sendo meia manga rosa, qual era o tamanho original da manga e qual é o tamanho de meia? Sabe? Então é muito complicado, o paciente tem que fazer um curso para entender o diabetes dele, tá? E vocês vão ajudar nesta parte, que ele compreenda os alimentos, que ele compreenda que precisa sim pesar. Não precisa pesar toda vez. Eu acostumei já com essa paçoquinha, dessa marca, desse tamanho. Pesei uma vez, decorei quanto de carboidrato tem, eu sempre como dessa, pronto, eu não preciso pesar de novo. Já está pronta essa porção. O arroz, eu costumo colocar 3 colheres de arroz no meu prato. Colher pequena, colher de sopa, não é aquele colherão, não é escumadeira, colher. Então, se eu tenho esse costume, eu peso uma vez e já vi que dá em torno de 100, 110 gramas de arroz. Se eu tiver bem cheia, aí talvez dê mais de 100. Mas o paciente começa a fazer aquela coisa que é muito chata, que vai dar um trabalhão, ele começa a fazer, vai ficando cada vez mais fácil. Porque ele vai guardando na memória dele, ele pode até anotar, fazer uma tabela, a gente entrega as tabelas semi-prontas, mas cada um tem um costume. Então, tem que pesar a colher de arroz dele. Quando eu falo uma colher de arroz, depende do tamanho da colher de arroz. Depende se o arroz dele ele cozinha mais, cozinha menos, fica mais papado, mas não. Depende se ele vai comer essa colher rasa ou cheia. Então, ele deve, algum momento do tratamento, compreender que ele vai ter que pesar os alimentos, que ele vai ter que entender mais sobre os alimentos. E aí ele vai ter que descobrir o que é um carboidrato, para que ele serve, vai ter que entender o que quer dizer essa frutose aí, mas tem frutose, tem glicose, tem sacarose, um monte de nome feio, e o paciente não sabe o que é. Ele tem diabetes, é uma coisa importante para ele saber, para ele descobrir, mas ele não sabe o que é. Sacarose é o açúcar de mesa, o açúcar branco. Sacarose. Frutose vai ser o açúcar que vem, principalmente ele foi descoberto nas frutas, mas ele tem uma concentração muito grande no xarope de milho, por exemplo, que é muito usado na indústria. Então, quando a gente fala para não adicionar frutose nos alimentos, não é que não possa comer fruta. A quantidade de frutose em uma fruta é menos de 5% do total calórico. É pouco. A quantidade de frutose na fruta é pouco. O que tem mais na fruta? Qual é o principal componente da fruta? Água. Água. Tem fruta que é 90% água. Se você secar, se você desidratar, deixar aquela água evaporar, fica 10% do peso, 5% do peso da fruta. Pensa bem, um morango, se você desidratar um morango, se ele evaporar aquela água toda, fica quase nada de peso. Então, quando a gente fala frutose, a frutose deve ser evitada, é a frutose industrial. É aquele xarope de milho, é aquele melado industrializado, que não vem do mel, vem do milho ou de outros cereais. Também pode ser de malte. Então, é um melado, é um composto industrial que é muito utilizado em produtos industrializados, bolos, doces, balas,
né? Um monte de coisa usa esse xarope de milho, que tem grande concentração de frutose e não da glicose exatamente. E aí a gente fala para evitar a adição de frutose. Fibras alimentares. Onde é que tem fibras alimentares? Ah, nas coisas integrais. Não. A principal fonte de fibra é fruta e verdura. São folhas. Folhas é a principal fonte de fibra. Ah, mas eu não gosto muito de salada. Ah, e a gente vai ter que começar a colocar coisa integral. Farelos integrais. Dá para colocar fibra concentrada? Comprar fibra, comprar farelo de trigo, comprar o farelo de centeio? Dá. Você tem um costume, o paciente gosta, o paciente vai gostar disso. Tem que ver. Linhaça é uma boa fonte de fibra solúvel, que ajuda tanto na parte do diabetes quanto na parte de trânsito intestinal e na parte de colesterol. Chia, mas chia é caro. Linhaça. A linhaça também está caro. Folha, alface, rúcula, agrião, couve, o que tiver de folha vai ajudar no total de fibras. Gorduras. Não pode ultrapassar 30% do que você come no dia. Chocolate, bacon, azeite, os alimentos industrializados contêm muita gordura. Então, no final das contas, a orientação que a gente tem que fazer para uma dieta do diabético é a orientação de uma dieta saudável. Ele só vai ter um cuidado um pouco maior com os carboidratos simples. Tá? Enquanto o meu risco, eu não tenho diabetes, com carboidrato simples é engordar, eu posso ganhar peso se eu comer muito carboidrato simples. Agora, para o diabético, se ele tomar muito refrigerante, se ele comer muita farinha, muito açúcar, pode dar catarata, pode dar problema no rim, pode dar impotência sexual, pode dar má cicatrização, pode dar problema de circulação, pode dar infarto, pode dar uma série de problemas. Enquanto para mim só dava sobrepeso. Então ele vai ter que ter um cuidado maior com carboidratos simples. Ele vai ter que ter um cuidado maior com alimentos industrializados. Carboidratos simples o que é? Farinhas e açúcares. Tá? A batata, professor, a batata tem bastante água. Então, a quantidade normal que a gente come de batata, na maioria dos pratos, não é tão alto o carboidrato assim, tá? Claro, purê de batata talvez aumente um pouquinho. Beterraba, professor, beterraba é raiz, é carboidrato simples? Não exatamente, tem bastante água também. A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas a gente tem que conhecer os alimentos para poder orientar esse diabético. Certo? Além disso, além de cuidar do carboidrato, tem que cuidar da dieta em geral. Para quê? Para não prejudicar o coração, para não piorar o risco de pressão arterial, de ter pressão alta. Então, vai cuidar o sal, vai cuidar as frituras, vai cuidar as gorduras, como todo mundo tem que cuidar. Todo mundo. Só que o diabético tem que ter uma atenção um pouco maior, porque ele já tem uma outra doença, que pode somar com essas. Certo? Então, falando em calorias. Carboidratos pode chegar até 60%, desde que sejam carboidratos complexos. O que é carboidrato complexo? Grãos inteiros, integrais, arroz, trigo integral, pode fazer parte. Mas eu gosto do branco, come um pouquinho menos então, certo? Não precisa ser o integral. A quantidade de carboidrato você quer reduzir, come um pouquinho menos. Quer aumentar a fibra, coma saladas, coma farelos integrais, só o farelo, não o grão integral, como o farelo, o grão, a parte de fibra mesmo do grão. Adicione linhaça, aveia, mude um pouco a sua alimentação, mas sem perder o prazer.
eu odeio esse macarrão integral, mas eu tenho que comer porque eu sou diabético. Não, come macarrão normal, mas um pouquinho menos. E coloca metade do seu prato salada, tá? Esta aqui é a distribuição de calorias de energia do seu prato, não de volume do prato. Aí é mais fácil eu, né, conversando com meus pacientes, conversando com meus alunos, né, nesses 10 anos, os alunos sempre entendem melhor como montar o prato quando eu mostro essa imagem, que trata de volume no prato, não de calorias no prato. Para descobrir quantas calorias tem aqui, eu preciso pegar a tabela, fazer regra de pesar, preciso pesar cada um desses itens, pesar. Eu preciso pegar a tabela nutricional, fazer regra de 3, somar carboidrato, proteína e lipídio de cada um, fazer a ficha técnica inteirinha do prato, para saber quanto de caloria tem, quantas calorias vem do carboidrato, quantas vem do proteína e quantas vem do lipídio. Isto é muito complicado de explicar para um paciente, né? A gente recebe dinheiro para poder fazer a ficha técnica dos pratos. O paciente não vai ficar fazendo isso sozinho. Ele não teve 1 ano e meio de curso. Ele não teve 4 anos de faculdade. E também ele não vai seguir um papel a vida inteira. Olha, quantas gramas de arroz eu posso pôr? Ai, passou, tira. Quantas gramas de frango? Ai, deu 20 gramas a mais, tira um pedaço. Ele não vai ficar fazendo isso a vida inteira, pesando cada grama que ele come a vida inteira. Talvez alguns consigam. Os que forem de escorpião e de touro conseguem. O resto não consegue mais. Mentira, não tem nada a ver com signo, tá, gente? Quem for um pouquinho mais, né, menos regrado, quem for um pouquinho menos comprometido com essa dieta, de pesar cada item, olhar na tabela para ver quanto come, vai poder seguir uma dieta consistente, com uma distribuição saudável, seguindo essa orientação do prato. Ah, professor, mas você já falou isso aí 1000 vezes, professor. Nossa senhora, desde o primeiro dia de aula você está falando desse prato aí. E vocês já começaram a montar o prato de vocês assim? Já começaram a comer metade do prato salada? Isso é para todo mundo. Não é só para o diabético. É mais saudável comer assim. Se vocês que estão há quase 1 ano e meio já me ouvindo falar desse prato, já entenderam que é uma distribuição saudável. Se vocês ainda não começaram a fazer, e vocês não estão, peraí, calma aí, nem todos, né? Não estão doentes para precisar deste tratamento, vocês não precisam, é melhor, mas vocês não estão necessitados desse tratamento. Vocês ainda não estão fazendo. Agora, o paciente precisa entender isso, o diabético precisa entender que ele tem que seguir porções. Ah, mas nesse prato aí tem quantas colheres de arroz, professor? Aí vai ser individual. Porque eu tenho 80 quilos e me mexo, né? Todo dia eu pedalo um pouquinho, eu ando um pouquinho. Tem dia que eu me mexo mais, tem dia que eu me mexo menos. Não sou atleta, não tenho uma rotina de treino, mas eu me mexo. Agora você pega uma outra pessoa que tem 60 quilos e trabalha, vai de carro para o trabalho, trabalha sentado, volta de carro para casa, senta e assiste Netflix. É diferente. As gramas, as colheres de arroz, quantas conchas de feijão, quantos bifes de frango, muda um pouco, mas a distribuição do prato tem que ser essa. Essa conta individualizada de quantas colheres de arroz, quantas conchas de feijão, qual o tamanho do frango, é o nutricionista que faz, o técnico não pode fazer. Por mais boa vontade que vocês tiverem para orientar o paciente, vocês não podem falar, umas 3 colheres de arroz tá bom. Aí vocês estão prescrevendo dieta. Não pode. Tá? Vocês têm que falar, esta distribuição é saudável. Quanto que o nutricionista colocou? Aí tá escrito lá no cardápio dele, aí você fala, o nutricionista colocou aqui 2 colheres, 3 colheres, e assim vai. Tá? E aí o diabético tem que seguir isso bem direitinho, porque aí o nutricionista vai equivaler essa dieta com a medicação ou com a insulina que ele aplica, né, ou com a medicação que ele toma, com os exercícios que ele vai fazer depois, e aí vai monitorar para ver se está dando certo, tá? Então,
O médico vai prescrever os medicamentos. Teria que conversar para ver como é que está a dieta. O educador físico vai programar um treino. Ele teria que conversar para ver como é que foi o lanche antes e como é que vai ser o lanche depois. Ou durante a atividade, se ela for durar muito tempo. Então, a equipe tem que conversar. Só assim para dar certo. Senão o diabético fica no meio de um ciclo levando chicotada de todo lado. Vem o educador físico e dá uma chicotada. Olha, corre! E aí vem o nutricionista e fala, para, come! Aí vem o médico, toma mais remédio. Mas ninguém conversa, os profissionais não conversam entre eles. O paciente aqui tem que fazer o centro de tudo. Ele não sabe fazer esse meio de campo. Tá? Então, a gente precisa orientar a dieta de forma adequada. A gente já falou várias vezes desse prato. O lado de estar vegetais crus ou cozidos, vegetais no geral, tá, gente? Pode entrar batata do lado de cá? Até pode. Se ela for ocupar, não pode um purê de batata o prato inteiro. Mas se for entrar folhas, beterraba, cenoura e entrar batata junto, não tem problema. Põe a batata aqui. Ah, não, vai ser batata frita, professor. Batata frita, aquela... como chama? Palha, né? Aquela palha que eu comprei no mercado já frita, já pronta. Então, põe do lado de carboidratos ali, entendeu? Ela é puro carboidrato, tá ali, pá. Agora, batata cozida, dentro de uma salada, pode pôr do lado de cá na salada, não tem problema. Ah, o feijão entra do lado da proteína ou do lado do carboidrato, professor? Pode entrar dos dois lados, tá? Se você já tinha uma fonte de proteína no seu prato, uma carne, um peixe, um ovo, ou uma soja, uma fonte de proteína bem forte, aí não precisa pôr o feijão do lado de cá, pode pôr o feijão do lado de lá. Ele tem 35% proteína, o resto é carboidrato. Então, né, deixa ele do lado dos carboidratos. Se você é vegano e está contando as proteínas, tá contabilizando, está pesando na conta essas proteínas do feijão, põe ela do lado das proteínas para melhorar, para aumentar a quantidade de proteína aqui do lado de cá. Isso aqui, ó, índice glicêmico e carga glicêmica, são palavrinhas que a gente usa, o paciente demora a entender, quando ele entende é ótimo, mas ele demora a entender, até porque as duas são parecidas, índice glicêmico, carga glicêmica, glicemia, glicose, fica tudo umas palavrinhas parecidas, e o paciente fica meio perdido nesse meio do caminho, tá? Então, vamos lá. Índice glicêmico é uma medida de velocidade. Velocidade. É quão rápido o açúcar daquele alimento chega no seu sangue, tá? Tem algumas coisas que atrapalham, que dificultam a absorção do açúcar. Dificultam, olha bem, diminuem a velocidade, retardam. Oi, tem uma pergunta? Pode falar. É uma pergunta? Acho que alguém que entrou. E aí é uma medida de velocidade. Tem algumas coisas que retardam a absorção do açúcar. Por exemplo, fibras. Alimentos que têm uma grande quantidade de fibras, naturalmente, eles geralmente têm menor índice glicêmico, menor velocidade. Açúcar puro tem fibra? Não. Então vai ter altíssimo índice glicêmico. Fechei. Aí vai ter uma velocidade muito alta os que tiverem pouca fibra e uma velocidade mais baixa os que tiverem muita fibra. Outra coisa que atrapalha, que diminui o índice glicêmico, gorduras. Gorduras. Batata frita absorve um pouquinho mais devagar do que batata cozida. Ai, mas professor, você falou que a batata cozida era um pouquinho melhor? Porque tem água. A água pesa, então 100 gramas de batata cozida tem mais água do que 100 gramas de batata frita. Por isso ela é melhor, vai ter menos carboidrato no total. Banana. Banana tem muita fibra? Nem tanto. Então ela tem um índice glicêmico mais médio, um pouquinho maior. Tá? Chuchu. Chuchu tem muita fibra? Tem. Tem muita água? Tem. Vai ter um índice glicêmico baixo. Tá?
Então, índice glicêmico é a velocidade que o açúcar daquele alimento consegue alcançar o seu sangue. Carga glicêmica. Oxe, professor, eu acabei de entender o índice glicêmico, você já me vem com outra coisa. Carga glicêmica. Carga glicêmica é o impacto. Oi, pode falar. Você falou que a gordura absorve mais o açúcar, eu não entendi essa parte. Você falou que a gordura tem baixo índice glicêmico? Diminui. Duas coisas diminuem o índice glicêmico. Fibras e gordura. Gordura. Ela atrapalha a digestão do carboidrato e aí o carboidrato absorve devagar, um pouquinho mais devagar. Por exemplo, pão branco, pão lá, o pãozinho francês. O pão branco sem nada, ele tem um índice glicêmico maior do que pão com manteiga, porque a gordura da manteiga atrapalha um pouquinho absorver aquele carboidrato. Então, gorduras e fibras atrasam o açúcar. Só que gordura a gente não pode comer muito, né? Então, não dá para ficar colocando gordura nos alimentos só para poder baixar o índice glicêmico. Então, a gente coloca fibras nas refeições. A gente faz metade do prato de salada. Carga glicêmica é o impacto. Índice glicêmico era velocidade. E agora a gente está falando do impacto. O quanto isso altera a glicemia no sangue. Comer uma cenoura, será que vai deixar o açúcar da pessoa muito alto no sangue? Uma cenoura? Comer uma paçoca. Uma paçoca. Será que vai aumentar muito o açúcar no meu sangue? Eu tenho 80 quilos e essa paçoca tem 20 gramas. Será que o açúcar no meu sangue vai subir lá nas alturas porque eu comi uma paçoca? Ah, mas a paçoca tem carboidrato, professor. É um doce. Tem, mas tem amendoim, não tem? Amendoim é gordura. Já diminui um pouco a velocidade. Professor, e agora? A paçoca aumenta muito ou não? Uma paçoca, não, nem tanto. Agora, se já estava alto por causa de outras coisas, vai aumentar mais um pouquinho. Se estava normal, se estava controlado, se o medicamento, a dieta, o exercício estava equilibrado, uma paçoca não vai ser a perdição do diabético. O diabético pode comer paçoca então, professor? Pode. Se tiver dentro do cálculo da dieta, se for no momento, principalmente se ele for fazer um exercício daqui a pouco, aí às vezes ele deve comer uma paçoca. Se ele for iniciar um exercício e fez o teste de dedo lá, furou o dedinho, ou está usando aquele medidor que é automático, é só olhar no celular quanto que está a glicemia. Olha que maravilha isso, que tecnologia, né? Você olha no seu celular, tem o receptor ali no braço. Você olha no seu celular e vê se a glicemia está alta ou não. Não precisa furar dedo, não precisa da fitinha, não precisa aparelho especial. Você olha no celular e vê se a carga está alta, se a glicemia está alta ou não. Mas aí vamos lá, você vai iniciar um exercício, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma pedalada e olhou e está 70, está 80 o açúcar no seu sangue. Você deve comer, você diabético, deve comer 15 gramas de açúcar. Você deve comer uma paçoca. Até mais, se bobear. Quem vai fazer essa conta? O nutricionista. Tá? Não é o técnico de nutrição dietética, mas vocês vão esclarecer para a família que o paciente diabético pode comer a paçoca. Vocês vão esclarecer para os colegas, para a sociedade, vocês vão esclarecer para o paciente que não está proibido paçoca na vida dele, não está proibido pão na vida dele, não está proibido macarrão na vida dele. Não está proibido. É quantidade. Pode um prato de macarronada até o talo? Não. Aí provavelmente não. Pode uma porção de macarrão, uma porção de molho e salada? Provavelmente sim. Quem vai decidir isso? O nutricionista vai fazer os cálculos, o peso, a rotina,
as atividades físicas, o medicamento, e vai liberar quanto de macarrão, quanto de salada, quantas paçocas, certo? Fez o teste lá, olhou, tô indo trabalhar, meu trabalho exige, tem uma atividade física grande, né? Eu sei lá, sou porteiro e fico andando para lá e para cá atendendo. E aí, ó, medir. Tô indo trabalhar, tá abaixo de 100, eu devo comer minha paçoquinha. Devo comer alguma fonte de carboidrato para manter o meu nível glicêmico estável. Carga glicêmica é o impacto. Por mais que a paçoca tenha um índice glicêmico alto, uma velocidade alta, o impacto que uma paçoca causa ainda é pequeno. Beterraba é raiz, né? É um tubérculo. Cenoura é raiz, é um tubérculo. Banana, né? Nossa, eu me deu um dó uma vez de uma paciente que ela queria, ela praticamente chorou porque eu disse que ela podia comer banana, porque ela gostava muito de banana e ela não podia mais comer banana fazia uns 2, 3 anos, porque o médico disse que não podia mais comer banana porque ela era diabética. Aí eu fui conversando com ela, é que ela comia 1, 2, 3, 4, 5 bananas seguidas. É aquela parte da fome exagerada do diabetes descompensado. O diabético que não está tratando, que não está com açúcar regulado, que não está tomando o medicamento ou a insulina para equilibrar isso, ele fica com uma fome alta demais, uma fome desregulada, acima do normal, porque as células estão sem energia. Quando equilibra, ela vai conseguir saborear, comer uma banana. Dentro das contas dela, dava 2 bananas, né? Dentro do café, 2 bananas e linhaça e leite. Ela podia tomar. E aí ela ficou tão feliz que ela ia poder comer banana, e aí eu tive que chamar as filhas, né, a filha e o filho, era um casal, para explicar que a mãe deles podia sim comer banana, estava dentro da conta. E aí como é que prova isso para a família? Faz o teste de ponta de dedo, come a banana. Daqui a meia hora faz o teste e mostra, olha, está dentro do normal. Faz o teste, daqui a 1 hora, está dentro do normal. Faz o teste, daqui a 1h30, está dentro do normal. A banana teve um impacto, uma carga glicêmica média. Média, não foi alta nem baixa, média. Beterraba tem um índice glicêmico um pouco mais alto, mas o impacto que ela causa, ela tem muita água. E aí a gente não come um monte de beterraba, uma beterraba, 2, 3, 4, a gente come um pouco de beterraba. E aí o impacto que ela causa é baixo. Então, índice glicêmico, velocidade. E carga glicêmica é impacto. Aí a gente precisa ter qual a velocidade e qual a quantidade que está sendo comida. Tá? É melhor comer pipoca ou comer arroz branco? A pipoca tem um impacto menor do que o arroz branco. Porções. O diabético vai ter que aprender a pesar os alimentos. Pesar. Olhar na balança qual é o tamanho daquela porção. Ele vai ter que equilibrar. Ele vai ter que seguir as orientações. Ele vai ter que aprender a equilibrar o tamanho da porção que ele come com os horários do medicamento e com os exercícios. Ele tem que ter uma noção disso. Senão ele vai virar um robozinho. Olha, 3 horas da tarde você corre 2 quilômetros. Aí 4 horas você come meio pão e uma ponta de faca de margarina. E tá bom, vai. Um pedaço de queijo branco de 30 gramas. Professor, podia fazer uma pergunta? Pode falar. Eu tô tomando um suplemento que tem linhaça, óleo de prímula, óleo de borragem, com vitamina E, em cápsula. Em cápsulas? É bom?
ele não vai fazer uma diferença grande na glicemia, ele não contém carboidrato, geralmente, os comprimidos em cápsula. Então, eles vão conter ômega 3, eles vão conter um tipo de gordura boa, vai conter, geralmente, fibras, né, linhaça, essas coisas, vai ter uma porção de fibras. Mal não vai fazer, com certeza, tá? Tanto é que a gente compra sem receita na farmácia. Isso, comprei. Sem receita. Sem receita. Eu acho até que eu sei qual que é, que eu estava pesquisando eles ontem. Ontem uma aluna me mandou uma mensagem assim, professor, eu estou muito cansado ultimamente, e aí eu troquei... isso, dor no... É bem isso. Aí ela falou assim, olha, eu estou muito cansada, uma ex-aluna, ela já se formou e veio conversar comigo. E aí eu comprei esse suplemento aqui, ó, mas eu continuo cansada. Ele não é bom, não? Aí era um tal de um suplemento, blá, 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 Power. Aí eu, olha, geralmente quando tem esse Power no final, ele tem estimulante, cafeína, guaranina, que é do Guaraná, taurina, que é o mesmo composto que tem no Red Bull, e assim vai. E esse estimulante, ele vai te despertar por algumas horas, 1h30, 1 hora, geralmente. Ele vai te tirar o cansaço imediato. Só que depois vai voltar, vai dar um chicote, um efeito chicote, e vai voltar esse cansaço todo de uma vez. E aí você vai ter o efeito assim dobrado, vamos dizer, de cansado. E então aí eu pesquisei na mesma marca de suplementos que ela estava vendo, um outro que não tinha, era quase a mesma coisa, mas não tinha o Power no final. E aí não tinha cafeína. Não tinha cafeína, que era o estimulante que ela estava tomando, e eu falei, olha, eu acredito que esse aqui você vai se dar melhor. Ela, professor... De linhaça, de prímula, borragem, e vitamina E e ômega 3, esse suplemento. Assim, mal não vai fazer, mas ele, assim, o que eu orientei ela? Como é que tá a sua rotina? Você tá conseguindo parar no meio do dia, ali na hora do almoço, você para um pouquinho, descansa, fecha o olho 15 minutos, ou você continua pensando coisa, fazendo coisa, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, sem parar? Então seu corpo vai estar cansado mesmo, não é um cansaço fora do normal, é um cansaço normal. Você não parou a sua mente, nem o seu corpo, nem 1 minuto no dia, vai doer, vai desgastar. Agora, se você conseguir dar umas pausas, programar 15 minutos, meia hora que seja, sem mexer no celular, sem se agitar, sem pensar nos problemas, aí você vai descansar um pouquinho mais. E aí ela falou que ela estava tomando aquele suplemento antes e estava sentindo melhor, trocou pelo Power e piorou. Eu, olha, vale a pena esse Power para algumas situações. Olha, eu tenho uma prova daqui a 2 dias e eu tenho que ficar muito alerta essas noites para poder estudar, né? Aí tá bom, mas não é uma coisa para usar todo dia, como se fosse tirar o seu cansaço do dia todo. Não tira para aquele momento. Tem um infarto, né? Ele é estimulante. Se você tomar ele duplicado ou com outros estimulantes, pode dar um disparo no coração. Obrigada, professor. Nada. E aí, é difícil já... Pode falar. Até falei uma outra aula sobre a coenzima Q10, né? Ela não tem efeitos colaterais e ajuda nessa questão aí do cansaço, da falta de disposição, né? Sim, aí o outro, só por curiosidade, o outro suplemento da mesma marca que não tinha Power no nome, tinha muito mais, tinha uma lista de quase 18 nutrientes, né? Era mais barato e tinha biotina, tinha Q10, tinha selênio. E olha, esse aqui, ao meu ver, tá muito mais vantagem, né? Não vi seu exame de sangue, nada. Mas comparando um com o outro, questão de preço, questão de benefícios, esse aqui tá bem melhor. Esse que você estava tomando antes já. Mas vamos pegar aqui o diabético, vamos supor que ele está tomando um suplemento desse. Aí ele fala, nossa, mas Power é energia, então será que tem carboidrato? Não, geralmente eles não têm carboidrato. O diabético, ele precisa ter uma noção da porção que ele vai comer, né? Não precisa
pesar exatamente o tempo todo. Ele precisa conhecer. Se ele nunca pesou a alimentação dele, ele não tem noção, ele não sabe quanto pesa uma fatia de presunto, uma fatia de queijo. Não sabe quanto pesa o pãozinho dele. Ele não sabe quanto pesa o feijão que ele põe no prato. Então é muito difícil ele ter uma noção de quanto carboidrato tem ali. A gente tem que treinar eles para que eles entendam. Tem as tabelas? Tem. É muito chato olhar a tabela. A gente aprende muito mais com a mão na massa. Vocês sabem, né? A gente está em aula remota, vocês veem como é difícil aprender de longe. Quando você coloca a mão na massa, quando você pesa 1, 2, 3, 4 vezes o arroz que você serve, você já vai ficar meio da cabeça. Olha, a porção normal de arroz que eu como é essa. Tem que reduzir. Tá bom, reduzo, aprendo a colocar menos. Mas aí o nutricionista que vai fazer esse ajuste. Por que que precisa pesar, precisa ter noção das porções? Porque está de acordo com a medicação e de acordo com a atividade física. Ah, hoje eu não vou fazer atividade física. Tem que reduzir um pouco a alimentação. Senão vai começar a ficar alto o açúcar no sangue. Ah, preciso injetar insulina às 2 da tarde e comer um prato bem cheio no almoço porque eu vou correr às 3. Não vou correr hoje? Será que eu preciso comer aquilo tudo de comida e injetar o mesmo tanto de insulina? Será? Não. Posso reduzir. E aí precisa do acompanhamento da equipe. Precisa ir tirando as dúvidas ao longo de um período. Não dá para passar no nutricionista 3 vezes e achar que tá curado do diabetes, já sabe tratar o diabetes. Diabetes é crônico, é para toda a vida, e você vai visitar o nutricionista várias vezes até conseguir controlar o seu diabetes. O médico, o enfermeiro, o técnico em nutrição, palestras, ele tem que virar um pesquisador da doença dele, o paciente. Fibras, elas atuam, né, elas conseguem reduzir a velocidade que o açúcar entra no sangue. As fibras têm principalmente 2 tipos, as solúveis, as que se tornam gel, e as insolúveis, as que não interagem com água. A alface, se você pegar uma folha de alface, mergulhar ela num copo, e pegar outro copo e botar linhaça ou botar aveia, e no outro dia você for olhar, o alface praticamente não mudou, e a aveia e a linhaça duplicaram, triplicaram de tamanho. Então já dá para entender quais são as fibras solúveis e as insolúveis. As insolúveis não interagem com água e é principalmente celulose. Então vai estar nos vegetais. Metade do prato sendo vegetais, você alcança fácil as fibras do dia. As fibras que você precisa, tá? Quando você põe metade do prato salada, posso comer um prato antes de salada e depois montar o meu prato para almoçar tranquilo? Não. Por que não? Porque aí a salada ocupa espaço no prato e você não serve arroz demais, feijão demais, purê demais, batata demais, assim vai, certo? Então, metade do prato salada, a outra metade a gente divide em 2. Mas eu comi isso e fiquei com fome ainda. Repete. Está dentro ainda do que está no planejamento? Repete. Monitora, mede o açúcar antes, mede o açúcar depois e vai vendo se está dentro do equilíbrio. Vai passando para o médico, vai anotando, não é só olhar, anota, faz um diário. Ajuda muito ter um diário alimentar. Aí você vai anotar os valores de insulina, a quantidade que você injetou de insulina, ou os horários que você tomou a medicação, os comprimidos. Vai anotar o que você comeu, de preferência com quantidades, com gramas até, e vai anotar os valores do açúcar no sangue. Se for aquele aparelhinho lá que mede sozinho, é só olhar no celular, vai estar o gráfico. Aquele programa você consegue colocar quantas gramas de carboidrato você comeu lá para acompanhar o gráfico. Mas é legal ter um diário.
para anotar a medicação, para anotar o que comeu e para anotar o valor do açúcar no sangue. Precisa fazer isso para o resto da vida, professor? Até entender o seu diabetes. Se você é um diabético e nunca anotou um diário do que come, do medicamento que toma, do valor do açúcar no sangue, seria muito bom ter feito. Pode começar agora a fazer um diário. Próxima vez que você for no médico, você mostra esse diário e vai falar, nossa, agora dá para a gente olhar aonde estão os erros, aonde tem problema. Em que horas do seu dia que o açúcar fica alto no sangue? Vamos tentar regular. Que horas que o açúcar fica baixo demais? Vamos melhorar o lanche ali perto. Vamos verificar se o exercício físico está de acordo com o necessário. Integral, tá? Mesmo que um grão seja integral, totalmente integral, se pegar o grão de trigo inteirinho, sem nem moer, né, para ser totalmente integral, não precisa nem moer ele e comer, mesmo assim, 80% dele é carboidrato, tá? Então, se você não gostou do açúcar integral, do açúcar integral, desculpa, da farinha integral, se não gostou do arroz integral, se não gostou do que mais que tem? Do bolo, do pão integral, ok, não come ele integral. Come menos, come uma fatia menor, come uma porção menor da versão branca, da versão refinada. Por quê? Porque aí não tem tanta fibra, a velocidade fica alta no sangue. Então você tem que comer um pouquinho menos. Quer comer bastante fibra? Folha. Folha. O farelo. Quando é o farelo, tira essa parte que era o carboidrato e fica só as casquinhas. Só o germe, só as casquinhas. Aí é o farelo. Diabético e festa. Não combina bem. O diabético faz o dia todo, a semana toda, tudo certinho, pesa os alimentos, toma a medicação, não passa da conta. Aí ele acha que está livre fim de semana. Aí eu mereço, né, gente? Merece, não estou dizendo que não merece. Mas toda vez que ele sai, toda vez que ele passa do limite, o açúcar gruda no sangue e dura 3 meses. Então, aquela semana toda que ele fez direitinho, vai pelo ralo, quando ele exagera. Não pode. Ele tem que acostumar a não exagerar. Ah, exagerei, vou me matar porque eu exagerei. Não. Tudo bem, exagerou? Volta a fazer tudo certinho e tenta não exagerar. Porque cada vez que você exagera, dura 3 meses. Gruda na hemácia e a hemácia dura 3 meses. Ah, professor, não dá pra fazer uma transfusão sanguínea e limpar o sangue? Não, daria certo. Mas, né, é um tratamento muito drástico. Quanto maior o açúcar no sangue, quanto maior quanto maior a quantidade de hemácia grudada na glicose, maior o risco de complicações. Proteínas. Ah, eu vou tirar todo o carboidrato na minha dieta, todo, e vou comer só proteína, porque proteína eu posso, porque proteína não mexe com a glicose. Mexe. Demora 4 horas, mas mexe. E outra coisa, se você comer excesso de proteína, ele começa a virar corpos cetônicos, que literalmente é acetona, acetoacetato e B-hidroxibutirato, que é 2 priminhos da acetona. Acetona, essa que você limpa o esmalte da unha, vai estar isso circulando no seu sangue. Então, amônia no meio do processo, tá? A beta-oxidação, quando a gente queima muita gordura, também vira corpos cetônicos. Então, não pode exagerar nem nas proteínas, nem nas gorduras, nem nos carboidratos. O diabético ele tem que ter uma alimentação mais regrada. Não adianta pegar extremos, tá? Até mesmo a dieta low carb, que é proposta para os diabéticos, não é a dieta cetogênica, a dieta que força o corpo a entrar em produção de acetona.
porque é meio perigoso para eles. Eles não têm uma regulação dos hormônios insulina e glucagon de acordo com uma pessoa normal, uma pessoa sem complicações. Então, é perigoso para o diabético fazer uma dieta cetogênica, uma dieta com quase nada de carboidrato, tá? Então, é necessário, é recomendado açúcar na dieta do diabético, sim. Aqui, ó, na orientação, carboidratos não inferior a 130 gramas por dia. Por quê? Para não chegar lá na dieta, para não entrar em cetoacidose metabólica, não produzir corpos cetônicos em excesso. Qual que é o sintoma? Aquele suor, aquele hálito mais adocicado que a gente já comentou. Comparando alimentos, energia, a mesma energia nos dois pães. Carboidratos, praticamente a mesma coisa. Fibras, o pão integral tem muito mais. Por isso que a gente fala para dar preferência para o pão integral. Ah, mas eu não gosto desse pão integral. Tá bom, não come. Come bastante verdura e come o pão branco. Carboidrato deu quase na mesma. Energia deu quase na mesma. Come, então, bastante verdura, que vai ter as fibras, e come o pão branco. Mas pode? Pode. Quanto que o nutricionista falou de pão por dia? Podia uma fatia? Come uma fatia. Podia duas? Come duas. Branco ou integral? De preferência integral, porque tem mais fibras. Aí o impacto, o índice glicêmico é um pouco menor. Ah, mas eu não gosto do integral. Come o branco. Beterraba e maçã, né? Se você perguntar, pode maçã para o diabético? Pode. Pode beterraba? Não. Olha aí. Carboidrato. Beterraba tem menos, porque ela tem um pouco mais de água. Fibras. Ué, tinha mais na beterraba. Isso é tabela tacos, tá, gente? 100 gramas ali, né? Vai para 100 gramas. Bolo. Bolo pode? Não. Batata pode? Não também. Mas olha ali, batata cozida. Tem bastante água. E aí, como tem esse peso dela, uma grande parte é água, vai ter menos carboidratos e menos calorias. O bolo, a gente evaporou toda a água. E aí, a gente acaba comendo muito mais carboidrato numa fatia de bolo de 100 gramas do que em 100 gramas de batata cozida. Olha aí a diferença de comer farinha refinada, doce, de comer algo in natura, de comer um vegetal cozido. Linhaça. Em 100 gramas tem bastante energia. Olha, não é uma coisa para emagrecer exatamente. Mas olha a quantidade de fibra que tem a linhaça. Lembra lá, ó, vou voltar lá na tabelinha. Tinha que ter pelo menos 14 gramas de fibra no seu dia a cada 1.000 calorias. Uma dieta de 2.000 calorias tinha que ter 28 gramas. 100 gramas de linhaça já tem 33 gramas de fibra. Tem carboidrato? Tem. A aveia tem bastante fibra? Tem, mas tem menos que a linhaça. A linhaça é bem concentradinha, porque essa casquinha dela tem fibra. Dentro dela tem fibra. A aveia perdeu já a casquinha. A gente come aveia flocada ali, que já não tem... A casquinha dela não é tão grossa, tão grande quanto a da linhaça. Aí a gente tem menos fibra na aveia do que na linhaça. A linhaça quase não tem gosto. A linhaça dá para esconder na alimentação ali, você joga na comida, ela meio que some. Dá para comer durante o dia, sem mudar muito o sabor das coisas. É uma boa para o diabético? É. Mas tem que contar que ela tem energia também. Tá? Tem que contar na energia do dia. Aveia é bom? É, mas tem carboidrato também. Não é pura fibra. O que é pura fibra? Os farelos. E quando a gente compra nos empórios cerealistas, na farmácia, aí tem suplementos de fibra que é pura fibra. Pura celulose, puro... Como é que é o nome da outra?
que é branca, pectina. E aí dá para comer fibra pura, mas acaba saindo mais caro do que comprar linhaça, do que comprar aveia. Não foi só o começo, agora foi o final, né? É que essa precisação geralmente eu faço primeiro, da alimentação. Então, qual a parte de vocês no tratamento nutricional do diabetes? Fazer o paciente entender que quantidades, esse slide aqui, ó, quantidade, a porção do que ele come, tem que estar de acordo com o medicamento e atividade física. Como é que a gente descobre se está dando certo? Monitoramento. A gente precisa monitorar este açúcar no sangue. Ou furando o dedo, ou com aquele aparelhinho que mede com o celular. Algum jeito tem que fazer para monitorar. Para a gente descobrir se a quantidade de comida está de acordo com a atividade física e de acordo com a medicação. Aí o açúcar não vai ficar alto no sangue, ó, vai estar abaixo de 6 aqui, abaixo de 7, e o risco das complicações é bem pequenininho. Certo, pessoal? Dúvidas? Deixa eu ver aqui no... Deixa eu descompartilhar minha tela. Tem alguém com a câmera ligada. Agora eu não consigo voltar. Travou tudo, destravou. Hoje eu vi uma campanha para ligar a câmera na hora da aula, para você ver a cara da gente um pouquinho, matar a saudade. Não. Quero ver a cara de vocês, não. Não precisa. Eu não faço questão, não, porque eu sei que cada um está na sua casa aí, às vezes, lutando para prestar atenção na aula e fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Então, não precisa. Mas se vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar agora ou daqui a pouco no chat privado, daqui a um ano, vocês formados, surgiu uma dúvida de diabetes, quer mandar para o Prodelano, pode mandar, não tem problema, eu gosto de falar sobre isso, gosto de interagir, então a gente pode continuar sempre falando de assuntos de nutrição, podem sempre perguntar. Deixa eu ver aqui no... Esse material aí dos slides, professor, é o que você me mandou no grupo? Isso, está lá em PDF. Na segunda-feira eu mandei, se precisar eu mando de novo lá no Whats. Está no grupo também do Teams. Vou mandar nesse grupo aqui que tem as duas turmas também, aí facilita. E assim, é um material que eu resumi focado no técnico em nutrição e dietética. Porque se a gente for pesquisar o diabetes na internet, no geral, tem a parte que é do endocrinologista, tem a parte que é do nutricionista, tem a parte que é do enfermeiro, e acaba sendo muita coisa mesmo, tá? Então, nessa aula eu não foquei nos tipos de insulina, como é que aplica, quais são as precauções com a agulha depois, qual é o ângulo para injetar no músculo, porque essa parte a enfermagem faz uma orientação muito boa. Não precisa a gente ficar... Claro, se vocês conseguirem aprender isso e ver que o paciente está fazendo errado, a gente alerta. Mas não é a parte focal, né, não é o foco do técnico em nutrição. Então, eu tentei buscar resumir para a profissão de vocês. O técnico faz um trabalho preventivo em conjunto com o Nutri, orientando o paciente e os familiares. Essa é exatamente a função do técnico, fazer ele entender, e esse preventivo é tanto para não chegar na doença diabética, quanto para prevenir as consequências. Quanto mais ele entender da dieta, ele consegue seguir o tratamento melhor e evitar as consequências do diabetes. Boa noite, professor. Consegui entrar agora. O diabético tem que ter uma alimentação moderada, exatamente. Não pode nem querer um extremo de não comer nada, nem querer comer à vontade, sem regras. Ele tem que ter regras. Mas, geralmente, o diabético tipo 2 chegou nessa condição porque teve uma alimentação desregulada durante muitos anos. Então, mudar essa chavinha, né? Fazer essa troca de uma alimentação desregulada para uma alimentação regulada, de um estilo de vida não tão saudável para um estilo de vida saudável, etc., é bem complicado.
Vai precisar muito da ajuda do técnico, do nutricionista, da sociedade, da religião. Todo mundo que puder ajudar, vamos ajudar. Só tem que saber o que está falando, tem que falar uma informação correta. É por isso que muitos preferem tomar as aplicações de insulina, né? Minha avó mesmo aplicava todos os dias na barriga, porque ninguém tem paciência para pesar, medir, ter toda essa informação aí. É uma mudança de cultura, né? Não é nem só a mudança de hábitos alimentares, é uma mudança cultural até. Para aplicar a insulina direitinho, para fazer o tratamento com insulina direitinho, teria que furar o dedo, medir o açúcar atual, saber pesar o alimento para saber quantas gramas de carboidrato você vai comer para poder usar a insulina. A gente faz a conta, é que essa parte é mais do nutricionista, mas é uma unidade de insulina para cada 15 gramas de carboidrato. Então, ou você come sempre a mesma coisa e injeta a mesma quantidade de insulina, ou você consegue regular. Olha, hoje eu vou comer um bolo. Esse bolo vai ter 30 gramas de carboidrato, eu preciso de 2 unidades de insulina. Eu vou fazer um lanche que tem 60 gramas de carboidrato, precisa de 4 unidades de insulina. Então, para fazer direitinho, teria que furar o dedo, ou ter aquele medidor automático ali do celular, verificar quanto que está o açúcar atual, para ver se está alto ou se está baixo. Se já estiver baixo, não precisa injetar insulina. E aí, saber quanto de carboidrato vai comer para poder injetar a insulina antes. Aí a bombinha ajuda muito, porque a bombinha faz o trabalho automaticamente. Entrou 15 gramas de carboidrato, ela injeta 1 unidade de insulina, automaticamente, sem ter que fazer conta, sem ter que preparar a agulha, sem ter que pesar o alimento. Comi, a bombinha libera. Pode falar. Quem levantou a mão, não estou conseguindo ver. A minha tela travou aqui. A Zélia. Tá bom, pode falar. Ô, professor, aí o senhor está falando em relação à comida, né? Mas tem também o fator que é o estresse, também aumenta também, né? Aí como que faz isso aí na parte, intercalando o alimento e esse estresse nervoso? Tem que medir no açúcar no sangue. Aí, hoje eu estou muito nervoso, nossa, eu tenho que entregar um trabalho e chegou visita em casa, o cano estourou, eu estou muito nervoso e realmente os hormônios de estresse atrapalham a ação da insulina. Aí eu medi e o açúcar está alto. Aí eu comi, fiz a minha injeção de insulina, comi o normal e ainda está alto. Eu posso ter uma dose extra. Aí, de novo, a bomba automática, ela vai pelo nível de açúcar no sangue. O açúcar ficou alto, ela libera a insulina automaticamente. Muitos pacientes têm medo da bombinha, né? Eu vou ter que... É um aparelho caro. Eu vou ter que andar com isso para lá e para cá. Se pegar chuva, pode pegar chuva? Pode. Não pode entrar dentro da água, do mar, da piscina, mas pode pegar chuva. Para tomar banho, tira. Tem um monte de cuidados, mas ele facilita muito a vida de quem tem diabetes e precisa da insulina. Se não precisar, se os comprimidos der conta, ok, ótimo, deu conta, fica nesse. Porque é caro e né, você está conseguindo controlar sem esse aparelho. Mas se não consegue dar conta, se não consegue controlar, melhor ter essa bombinha ou fazer a injeção de insulina. Obrigada. Deixa eu ver mais perguntas aqui. O diabético tem que ter uma alimentação moderada, ok. A beterraba contém um pouco de açúcar e o diabético tem que tomar muito cuidado ao consumir. A beterraba, ela tem bastante água, ela não tem uma carga glicêmica tão alta. Geralmente, a quantidade de beterraba que a gente come não é tão grande. Então, não tem um impacto na alimentação, no açúcar do dia, tão grande quanto um pedaço de bolo. Para alcançar 60 gramas de carboidrato com beterraba, você ia ter que comer uma quantidade, visualmente, um volume de beterraba grande, um prato de beterraba ralada, cozida, um prato de beterraba. Para alcançar 60 gramas
de carboidrato com um bolo, uma fatia e meia, dependendo do tamanho da fatia. Então, eu consigo passar para o paciente que ele tem que se preocupar muito mais com as farinhas, os pães, bolos, doces e os industrializados, do que com a beterraba, a cenoura, a batata. Não é à vontade, mas a quantidade normal ali de um prato, né, meio prato ali na salada, pode comer sem se preocupar tanto. A beterraba, a cenoura, cozida ou crua, tanto faz. A crua, a gente acaba comendo um pouco menos, né, do que a cozida. Ela sacia mais rápido. Tem um irmão que toma insulina 3 vezes por dia e ele passa muito mal. Então, para injetar insulina, tem que saber como que estava o açúcar antes, o que você vai comer depois, e aí injeta. Porque se injetar 4 unidades de insulina e não comer, vai baixar muito o açúcar no sangue, ele vai passar mal, vai ter tontura, vai ter os sintomas de hipoglicemia, pode até desmaiar. Então tem que estar equilibrado a insulina e a dieta. Não é só fazer a medicação certinho, tem que ter o horário de comer, tem que ter o horário de injetar insulina e a quantidade. Não é só medicamento, tem que tratar por todas as fontes, por todos os lados. Mudar de hábitos exige disciplina, muita força de vontade e aceitação dessa nova condição. Muitos pacientes não aceitam. Eles já estão com insulina, já estão lá. O meu diabetes dá 300, e ele dá risada. Ele ri, ele não toma o remédio, ele não faz a dieta. É uma maneira de fugir da realidade. E aí, se a gente que é profissional da saúde não pegar no pé, não falar com seriedade, não precisa ficar bravo, brigar, porque é a vida dele, ele faz o que ele quiser. Mas a gente não trata isso como uma brincadeira. A gente leva a sério. E aí ele também leva a sério. Essa parte da fome excessiva eu não sabia, minha avó reclamava, mas a gente achava que era vontade de comer toda hora. Não fomos bem orientados na época. Assim, é uma vontade, mas é uma vontade que vem de dentro. Não é um desejo assim, eu queria comer um docinho. Não é que nem a gente, passei em frente à padaria, vi um pudim, nossa, eu queria comer um pudinzinho. Ele queria comer muito pudim, muito. Ele queria devorar o pudim, certo? Não é assim, um pedacinho não vai satisfazer aquela vontade, porque as células estão sem energia. Quando está descompensado. Quando trata, quando faz a dieta, faz a medicação, exercício, monitora, vai regulando, as células recebem o açúcar. E aí não tem essa fome exagerada. E assim, vão surgir muitas dúvidas de diabetes ainda com os pacientes. Podem ir perguntando. Se tiverem outras dúvidas aqui durante o ano ainda, enquanto a gente está junto, depois, porque é uma área que, infelizmente, muitos profissionais estão desatualizados mesmo. Tá? Se ele não força, se ele não tem o hábito de estudar o diabetes, ele vai estar desatualizado. Teve muita mudança nos últimos anos. E ainda vai vir mais. Essa parte de dieta low carb, dieta com pouco carboidrato, tem feito resultados bem marcantes. Tá? É que não é todo paciente que consegue seguir. É uma dieta bem regradinha. Mas quando faz direitinho, dá ótimos resultados. Não satisfazia mesmo, ela comia, reclamava ainda, né? Comia só um pouquinho e ainda reclamava, sim. Porque por mais que coma, a energia não chega na célula porque não tem a insulina para ajudar. Tem que fazer a injeção. Certo? Ok. Nossa, a minha tela travou de um jeito aqui que eu estou vendo metade da apresentação. A tela está na metade da apresentação, metade o Teams. Mas ok, eu vou encerrar então nossa gravação. Que bom que vocês interagiram. Vou dar uma palhinha. Às 21, vou dar uma pausinha aqui agora, né? Para a gente comer um lanchinho. E às 21 eu volto com meus grupos, a Carol com os grupos dela. E a gente está começando a mexer com a metodologia, né? E
e fazer os questionários para poder liberar. A gente espera que libere essa semana, até semana que vem, a gente já consiga liberar todos os questionários para fazer essa pesquisa de campo e ficar 1, 2 semanas aberto, 3 no máximo, com as pessoas respondendo, e aí a gente começa a fazer análise e tem um mesinho ainda para fazer a análise de dados, montar todos os gráficos, a apresentação final, ensaiar. Professor, quando que essa aula vai acabar, a se formar? A gente vai se formar? E no meio do ano agora. Junho já? Nossa. Já 6. Vocês apresentam o TCC e acabou. Não, tem mais uma semana de aula, vai. Apresentou o TCC, uma semana de aula, acabou. Ah, então eu já apresentei minha comida lá do TCC. Acho que tem mais coisa vocês ainda? Fizeram um teste. A apresentação ainda é depois, hein? Vocês fizeram um teste. Calma aí. Ainda tem que analisar tudo. Ai. Já vou anexar lá no grupo 4 a metodologia, então, professor. Assim que o senhor puder, dá uma olhadinha, por favor. Sim, o grupo 4, calma aí que por número eu não lembro, tem que ser tema. Grupo 4 é a dieta low carb? A low carb. Isso, eu tô devendo para vocês o questionário, né? Isso, tá mesmo. Vamos cobrar. Eu consertei o questionário do outro grupo e